Olá, graça e paz, meus irmãos queridos. Eu queria nessa manhã tratar acerca de um tema bastante polêmico, que é acerca da salvação. Salvação se perde. Eu conheço alguns amigos, pastores, que acreditam que uma vez salvos para sempre. Eu os respeito, eu os considero como homens de Deus e meus amigos, mas eu tenho uma linha de pensamento. Eu confesso que eu não acredito que uma vez salvo, nós estejamos salvos eternamente. É óbvio que a salvação ela nos foi dada. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação ela não tem a participação do homem. O homem, por estar morto nos seus delitos e pecado, ele não tem condições de obter essa salvação. Mas através da graça, ela vem e nos ilumina e nos dá condições de podermos reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas e, a partir daí, termos uma transformação da nossa vida que nós chamamos de metanoia, que é a nossa mudança de pensamento, de comportamento. Isso nos é dado gratuitamente, não tem a participação humana, porque quem anunciou, quem a executou, foi o próprio Deus. Então, mas a partir daí, a partir desse momento que a salvação ela é nos dada, existe a necessidade de nós permanecermos. Existe a necessidade de nós continuarmos desenvolvendo essa salvação. É bem verdade que a Bíblia ela vai nos dizer isso. É por isso que, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo que a Bíblia nos traz informações acerca de nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. E Paulo fala isso quando ele escreve a carta à igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento. Então, a vida que nos foi dada em Cristo Jesus, a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos dar continuidade, prosseguir no crescimento. Mas existe também as advertências que a Bíblia nos traz acerca, de nós podemos perder aquilo que nos foi dado. A Bíblia vai falar acerca de vigilância, vigiai. A Bíblia também ela nos vai trazer pontos interessantes acerca de nós podermos guardar aquilo que nós recebemos. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 25, João, ao escrever a carta à igreja de Tiatira, ele vai dizer: mas o que tende, guarda até que eu venha. No versículo 26, ele dá continuidade dizendo: o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, quando eu olho para as Sagradas Escrituras e vejo como alguns amigos, alguns pastores, eles defendem, eu não consigo compactuar. Os respeitos, mas eu não consigo compactuar. A Bíblia fala acerca também, aleluias, louvado seja Deus, acerca de algumas condicionais, se permanecerdes em mim. Então é uma condicional, nós temos que permanecer. Se você for na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, vai dizer: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos
firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, se retivermos, se guardarmos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então nós precisamos manter, nós precisamos guardar aquilo que nós recebemos. Eu queria compartilhar também um texto, e eu acho isso bastante interessante, em relação ao que nós estamos tratando a nível de salvação, que está na segunda carta de Pedro, ou a segunda epístola, no capítulo 2, versículo 20 e 22, que vai dizer: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então eles escaparam da corrupção do mundo pelo conhecimento, eles tiveram conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e nelas vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Então eles conheceram o caminho da justiça. E Pedro está dizendo, era melhor eles não ter conhecido, do que, tendo conhecido, se desviarem. E ele também diz, aqueles que conheceram, que escaparam, das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foram outra vez envolvidos, e tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Era melhor não ter conhecido. Então aqui está se falando acerca daqueles que não guardaram, daqueles que não perseveraram, daqueles que não vigiaram, daqueles que se envolveram, após ter o conhecimento acerca da graça, acerca da fé, acerca da verdade. Então, eles voltaram, o estado deles se tornaram pior do que o primeiro. Outro ponto bastante debatido e discutido é o que está registrado aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 4, onde está escrito: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então aqui está dizendo que é impossível que os que uma vez já foram iluminados, porque eles foram iluminados, eles provaram do dom celestial e fizeram-se participantes do Espírito Santo. Aí no versículo 5 vai dizer: e provaram da boa palavra de Deus. Eles experimentaram da boa palavra e também do poder do século vindouro ou do século futuro. Aí o versículo 6: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Então está dizendo que eles foram iluminados, eles provaram, eles foram participantes, eles receberam o poder do mundo vindouro, mas eles caíram. Então se torna impossível novamente renová-los. Por quê? Porque estariam expondo novamente ao sacrifício de Jesus, à vergonha e ao vitupério. Então a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então há uns alertas que nós precisamos estar atentos a esses avisos, a essas placas de advertência em relação àquilo que nos foi dado. Foi nos dado porque a salvação veio até nós. Não fomos nós que fomos até a salvação, mas a salvação veio até nós através de Cristo Jesus. Foi um favor imerecido, porque nós não merecíamos nada, porque estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, estando vida, nos deu essa salvação. E é essa salvação é que nós temos que guardar, que nós temos que vigiar e que temos que perseverar até o fim. E a Bíblia, ela tem
algumas informações acerca de como nós devemos proceder para estarmos vigilantes e para que possamos guardar até o dia que o Senhor vier nos buscar. Esse é um alerta e esta é uma palavra que eu queria compartilhar com todos vocês nessa manhã. Que Deus abençoe e fique na paz.